Se o ano começou para minha turma, para o meu povo, o ano começou para mim também. Já tinha começado, na verdade, para vocês também, né? Mas nessa segunda-feira começou o ano efetivamente, afinal de contas, né? O Inter voltou aos trabalhos. Voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira e com algumas questões ainda, né? Vamos a elas. Bom, o caso do Thiago Maia, vamos lá. Vai juntando os pontinhos aqui e ali, né? E aí tu vai ponderando contigo mesmo e até ser uma definição. Bom, eu tenho convicção que o Thiago Maia não quer mais ficar no Inter, tá? Quer realmente voltar para o Santos, onde ele começou a carreira. Agora, o porquê eu não sei, né? Eu acho que talvez um dia ele ainda explique, e acho que vai acabar saindo, tá? Acho que a gente não vai contar com o Maia para a temporada. Porque quando o jogador quer, o jogador sai. O vídeo o Fernando, que assinou com o Vila Nova e dias depois, semanas depois, veio para o Inter, né? Enfim, mas vamos lá. Essa história do Maia, a imprensa de Santos já comenta sobre ela e já nos questiona sobre ela. Olha, eu não vou dizer um mês, mas pelo menos 3 semanas. Pelo menos 3 semanas. Isso aí já vem desde o ano passado, né, Oliver? Se isso vem desde o ano passado, é porque entre Santos e jogador já estava tudo encaminhado, né? E realmente, entre Maia e Santos está tudo certo. Já parece que acertou quanto vai ganhar, tempo de contrato, enfim. Só que tem uma pedra no meio do caminho. E essa pedra se chama Internacional, né? O Inter tem ainda que pagar 4 mil milhões de euros para o Flamengo pela contratação do Maia. E como o Inter não quer se livrar do Maia, não quer perder o Maia, o Inter quer mantê-lo, afinal de contas é um titular, e vai custar mais caro ainda buscar um outro cara para a posição se o Maia sair, e acho que o Maia vai acabar saindo. O Inter pede entre 2 e 2,5 milhões de euros para o Santos, mais a dívida que o Santos assuma a dívida, ou seja, na casa dos 7 milhões de euros para vender o Maia para o Santos, 4,5 milhões de euros para o Santos assumir a dívida com o Flamengo, e o Flamengo toparia esse repasse da dívida, e aí entre 2 e 2,5 para o Inter, para ficar consigo, para vender o Maia. Então, basicamente, na casa dos 7 milhões, entre 6,5 e 7 milhões de euros. Vamos lá. Acho que a negociação sai porque o Maia quer ir embora. Agora, por que ele quer ir embora, eu não sei. Mas está claro que ele quer ir embora. Afinal de contas, essa conversa, repito, com o pessoal do Santos, já vem desde o ano passado, pelo menos, eu não quero dizer um mês, mas porque um mês daria bem no fim do Brasileiro, mas no mínimo 3 semanas já tem essa conversa. E eu me lembro de ter falado com um colega de Santos, e quando ele me questionou sobre o Maia, eu fiquei até surpreso. Pô, Maia? Mas, olha, a gente não ouviu falar nada aqui, enfim, para tu ver como que era uma coisa que estava rolando já lá em Santos há algum tempo. Então a questão é essa, o Inter agora botou na mesa para o Santos, e o Santos, se quiser realmente o Thiago Maia, vai ter que desembolsar essa grana. Para o Inter, vamos lá, pro lado do vice de finanças do Inter, certamente vai ficar feliz da vida no primeiro momento, porque o Inter deixa de pagar 4 milhões, deixa de ter uma dívida de 4,5 milhões de euros com o Flamengo, e ainda vai ter um lucro aí de alguns pila para venda do Maia, caso o Santos tope pagar esses 6,5, 7 milhões de euros, caso tope pagar. Tá, perdoa a dívida, tu pega ali, se pegar, vamos dizer que é 2,5 de euros, tu vai pegar uns 14 milhões de reais mais ou menos. Tu não compra um novo titular no meio campo com 14 milhões de reais, vamos combinar. Vamos combinar que tu não compra, né? E o Maia é um cara que está adaptado, ainda que tenha oscilado muito entre grandes jogos da temporada e fracassos pessoais incríveis e que levaram o time a derrotas, como contra o Atlético Goianiense, as 2 contra o Flamengo, contra quem mais foi um jogo que ele falhou muito feio, Vitória da Bahia, né? É um cara que oscilou muito. Acho que deveria ter entregue mais do que entregou. A gente esperava mais dele do que na verdade ele entregou. Mas, de qualquer forma, é um titular, é um cara que casou muito bem com o Fernando, inegável, ele casou muito bem. Repito, quando os dois foram bem, eles foram muito bem, carregaram o time nas costas. E tu não compra um outro jogador, não contrata um outro meia para ser titular por esse valor que vai sobrar, os 14 milhões de reais. Não compra. Então, isso é fato. Então, o financeiro fica feliz que se livra de uma dívida de 4,5 milhões de euros, só que o time perde. Por outro lado, o time perde. Aí, mas tem o Rômulo. Bom, o Rômulo tem que provar ainda que ele consegue se manter em alto nível, né?
Fernando e Rômulo no meio campo, possível, ou Fernando e Bruno Henrique. É verdade também que o Maia trocava muito com o Bruno Henrique, né? Nenhum dos dois acabava jogando 90 minutos, quase nunca, sempre se revezavam. Então isso o Inter deve estar pesando também. Mas quando o Inter pede 7 milhões de euros no total, 6,5, 7 milhões de euros no total para liberar um cara de 27 anos para o Santos, é porque não quer vendê-lo, né? Então, mas se o Santos bancar, bueno, aí não tem o que fazer. Mas insisto, meu feeling, tá? Maia não quer ficar e o Maia vai sair do Inter. Em algum momento ele sai. Talvez antes de começar o gauchão. Talvez nos próximos dias aí o Santos fazendo, de repente, uma contraproposta. Mas o meu feeling aponta para o Maia fora do Inter. Não sei se é por causa do pai dele, teve um AVC, mas teve um AVC em Roraima, né? Em Roraima, Santos Roraima também não é uma cidade do lado da outra, né? Vamos combinar. Então não é pela proximidade. Então, deve ser para voltar às origens, sei lá, não sei. Mas o que me parece é que, juntando os fatos, juntando esse quebra-cabeça, já que essa conversa vem de muito tempo lá em Santos, de Santos para cá, é porque o Maia quer ir embora e o Maia quer se acertar com o Santos. Então, acho que ele não fica, insisto, pro vice-finanças do Inter vai ser bom, se livrar de uma dívida pesada que o clube tem, uma cobrança pública também, que já estava virando um troço vexaminoso, jocoso. Só que, por outro lado, o Roger vai perder. O time perde. Enfim, mas nos próximos dias a definição, mas não acredito que o Maia permaneça. Reloginho na tela, por favor, meu caro Marcelo Benfica, por gentileza, a gente pede aqueles 5 segundinhos, deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Bora lá. Valeu, força minha, vamos nessa. Bueno, o Maia se apresentou, tá? Todo mundo se apresentou aí nesse primeiro dia de trabalho, de treinamentos, questões físicas, aí, avaliações físicas, enfim, de saúde, de exame. Pelo que eu vi nas fotos, todo mundo chegou bem. Quem não apareceu ainda? O Bernabei, porque não tem contrato com o Inter ainda, né? Mas já está em Porto Alegre, então acho que até quarta-feira se decide a questão dele lá com o Celtic, talvez até a fim de semana já esteja treinando com os jogadores no CT. Graças ao bom Deus, René tá fora, Lário tá fora, Johan tá fora, o Natan também foi devolvido. Eu não vejo a hora de o Fluminense publicar aquela foto bonita do René com a camisa do Fluminense. Deus é pai. E o Inter agora daí também espera anunciar essa semana alguns de seus reforços. O que mais me empolga é o Nico Rodrigues, o ponta direita, eu vou chamar de ponta direita, tá? Porque é onde ele joga, mas ele é listado como meio campo. É o Wesley pela direita, menino da Colômbia, 20 anos, Nico Rodrigues, jogador do Fortaleza da Colômbia. E a diferença para o Carlos Palacios, também um jovem que veio, mas sem o mesmo aporte, é que aqui ele vai ter pelo menos o Borré em quem se escudar, vai ter o D'Alessandro como gerente também, caras que hablam, que vão dar o suporte para ele, vai ter um Valência também como referência. E acho que essa é a grande diferença para o Carlos Palacios, porque eu pelo menos fico pensando, porra, um cara jovem, que vem de outro país, que não fala a nossa língua, daqui a pouco, se é um cara encabulado, o Palácio deu muito ruim, né? Por causa da língua, sobretudo. E tomara que com o Nico, se ele vier, e é muito bom jogador, é um cara de drible fácil, ele é o Wesley pela direita, só que mais jovem, né? Então, é uma grande contratação, estou torcendo muito para que aconteça essa contratação, porque esse guri vai dar bom. E, repito, ao contrário do Palácio, ele vai ter um suporte, um apoio aqui em Porto Alegre que o Palácio não teve, e acabou voltando, e hoje está no Boca Juniors, feliz da vida, né? Mas, enfim, essa é a contratação que realmente mais empolga, enquanto o Inter ainda busca um zagueiro, talvez reponha um lateral, né, com a saída do René, e mais um meio campo agora com a possível, provável, para mim, quase certa saída do Thiago Maia. Tá bom, turminha? Nos vemos logo mais, dia 16 tem Inter e México no Beira-Rio, hein? Os ingressos já estão à venda, tá bom? Beijos!